Bom dia, pessoal! Para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou bióloga, pedagoga, professora da UTF-PR de Campo Mourão, mas principalmente mãe do Davi, uma criança diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo hoje, uma segunda-feira de manhã, e eu queria que vocês fizessem comigo um exercício mental. Como seria para você acordar hoje cedo sem saber o que iria acontecer com a sua vida? Sem saber qual seria a sua rotina para hoje? E ainda associado a isso, você tivesse uma dificuldade de comunicação? Pois bem, essa é a rotina das crianças com autismo. Grande parte delas tem muita dificuldade na sua comunicação. E aí, o que a gente consegue perceber com isso? Crises na hora de mudança de rotina. Quem é pai, quem trabalha com criança autista deve ter percebido isso, não é verdade? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos lá, né? Eu vim compartilhar isso com vocês. O meu filho, algum tempo atrás, começou a apresentar comportamentos disruptivos, comportamentos indesejados, na hora da entrada na escola, em algumas terapias. E aí, o que nós fizemos para melhorar isso, tá? Primeiro, a gente volta atrás e tenta entender o que é, né? Quais são os antecedentes? Quais são as coisas que acontecem com essa criança antes dela dar o gatilho inicial para esse comportamento? Mas nós que somos pais, que levamos essas crianças a mais de 20 terapias por semana, às vezes a gente não consegue entender o antecedente. Mas, Fernando, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar nas ações que nós fazemos depois disso e que vão funcionar como que dentro da estratégia ABA nós chamamos de reforçadores. Ou seja, existe um comportamento antes, né, da ação em si da criança ali, tá? Que a gente vai chamar de antecedente. E após o comportamento, muitas vezes, sem que nós percebamos, algo acaba funcionando como um reforçador para esse comportamento. Bom, sabendo ou não qual é esse reforçador, enfim, isso é uma análise que a gente vai fazendo, sabe? É diário ali, eu vou tentando analisar o que é que eu fiz, o que eu poderia mudar, né, para que aquele comportamento não fosse reforçado. Mas aí, conversando com um psicólogo muito querido, amigo meu, conversando com a AT do Davi, conversando com a escola, nós criamos uma estratégia, que é a estratégia do quadro de rotinas, e é o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês. Pessoal, esse é um quadro de rotinas que nós fizemos aqui em casa. Quem elaborou ele foi a Bruna, a AT, que trabalhava com o Davi. Depois eu vou deixar aqui para vocês marcado, tá? O Instagram dela. Ela produz esse tipo de material e disponibiliza, tá? No caso aqui, foi produzido um quadro de rotinas para ele. Com aqui, as atividades, nós vamos, colando a atividade que seria iniciada naquele dia. Então, ele teve hoje psicomotricidade, depois ele foi para a escola, ele já sabe que quando sair ele vai ter fono, que depois ele vai ter algum outro intervalo que eu ainda vou colar uma figurinha aqui. Tem aqui a possibilidade de eu colocar com canetinha como que ele está se sentindo hoje, se ele está feliz, triste, tá? E além desse quadro, nós temos um outro quadro que foi criado para que eu possa também sinalizar para ele dentro do carro. No caso, eu tô trazendo aqui para vocês perceberem, coloquei imagens parecidas ali, né? No caso ali, tô colocando stand-by para eu e ele tomar um café antes, tá? Para ele entender. Tem mais atividades aqui que eu ainda tenho que colar, mas aqui eu ilustrei mais para vocês perceberem. Esse aqui é um tamanho de 1 a 4 e aí também tá com velcro e nós deixamos esse dentro do carro. Ah, Fernanda, né? Mas pra que isso? O que acontece? Lembra no começo do vídeo quando eu falei pra vocês fazerem um exercício mental de pensar como seria o dia de vocês, sem saber como seria o dia de vocês? Sem saber da sua agenda? Pessoal, mesmo que seja mentalmente no dia anterior, nós temos tudo ali. E a criança, ela também tem necessidade de saber, mas ela não tem essa organização abstrata ainda bem definida. Então, ela precisa disso no concreto. Somado a isso, nós temos com crianças autistas uma necessidade maior de previsibilidade. Uma ansiedade maior em relação a isso, uma rigidez maior. Então, o que acontece? Todo o percurso que já é desconfortável para nossa criança neurotípica
Para a criança atípica é maior esse impacto e vão aparecer os comportamentos que não são tão interessantes que aconteçam, né? Então, por isso que eu tô deixando aqui para vocês verem, tá? Porque funcionou super legal com ele. Ah, nunca mais ele deu problema? Claro que não, né, gente? Ele ainda dá um probleminha aqui ou lá, tá? Às vezes na hora de chegar em alguma terapia. Mas o que a gente percebeu é que diminuiu muito, tá? O que nós percebemos é que com essas previsibilidades aqui é muito legal, é muito massa. Ele chega aqui na geladeira e aí ele vai colocando. Ah, os primeiros dias que eu fiz, eu confesso com vocês, parece que eu tava fazendo assim sozinha. Eu falei, cara, ele não tá entendendo, ele não tá percebendo. Mas a gente, infelizmente, subestima muito as nossas crianças. Sim, ele percebeu. Alguns dias que eu falei, filho, agora é tal coisa, porque às vezes a gente passa em casa antes da outra terapia. Ele foi correndo ali no quadrinho, aqui eu colei, tá? Na parte da geladeira. Ele foi correndo ali no quadrinho e... tipo, tô triste, mas ok, eu entendo que eu tenho que fazer isso. E foi e fez. Então a gente consegue reduzir bastante esses comportamentos, tá? Trazendo previsibilidade, trazendo esse antecedente, principalmente visual. A criança autista, ela tem essa necessidade. E conforme ela vai adquirindo mais e mais, né, a comunicação seja receptiva, expressiva, o verbal vai sendo quase que só suficiente, tá? Mas nesse momento ali, que nós estamos com as intervenções, com o Davi, foi muito legal, muito interessante. Então eu entendo que dica boa é dica compartilhada. E tô compartilhando agora porque, ok, agora realmente eu vi que funcionou. Na escola também foi colocado um quadro de rotinas, tá? A escola trouxe essa sugestão e o psicólogo também, tá? E nós fizemos esse quadro lá. Entendemos que com a criança autista, talvez esse antecedente seja interessante ser feito com ele mais de uma vez e com a turma toda também, tá? Então, vou começar a deixar mais vídeos aqui com vocês de coisas que estão dando certo, coisas que não estão dando certo e vamos partilhando conhecimento, pessoal.